Configurações de caracteres. Bem, nessa aula nós vamos ver um pouco sobre as configurações de caracteres, tá? Eu vou escrever aqui outra vez o meu texto de exemplo e vamos trabalhar com as configurações de caracteres. Nós já vimos algumas delas no começo, quando nós estudamos a ferramenta texto, ou quando a gente começou a estudar essa ferramenta, eu mostrei o que é básico para vocês. Quando vocês clicam aqui em Character, nesse link, aparece para a gente as mesmas opções que nós já vimos. A gente vai dar uma revisada, porém aprender algumas outras. A primeira é em relação a tipo de fonte. A outra é estilo de fonte. Eu vou modificar aqui para semi-negrito, tá? Para que vocês vejam um outro estilo de fonte. Aqui nós temos o mesmo tamanho de fonte que pode ser alterado. E o legal é que você pode colocar uma medida exata aqui. Caso você queira uma medida exata de tamanho de fonte, é aqui o lugar de colocar. Aqui nós temos o nosso espaçamento, as configurações de espaçamento, certo? Que ficam também, nós vamos ter uma aula só sobre a aplicação disso em parágrafos, mas aqui começa o nosso espaçamento. Esse espaçamento entre linhas, que se eu escrevo um outro texto logo aqui abaixo, ok, character. Se eu seleciono esse texto logo aqui abaixo, olha o que acontece. Eu posso tanto diminuir o espaço entre as linhas, quanto eu posso aumentá-lo. Aqui está o tracking. O tracking é maravilhoso porque você pode tanto diminuir quanto aumentar o espaço entre as letras. Letras mais justas entre si, elas têm uma aparência mais bonita do que a letra no espaçamento normal. Quando você junta, você dá um tom bem elegante, né? Você também pode ter uma medida exata caso você queira diminuir muito, ou caso você queira fazer algo mais espaçado, também dá para fazer aqui, certo? Eu vou usar com ele 50 pontos a menos, diminuído. Aqui a gente pode esticar o nosso texto, dar uma chicletada nele, então isso estica o nosso texto. E aqui, ao mesmo tempo, ele tanto achata o nosso texto, quanto diminui, quanto aumenta ele, quanto estica em proporção. Aqui é o sobrescrever. Caso eu esteja escrevendo uma linha e eu tenho aqui, eu escrevo primeiro. E eu quero que esse primeiro seja sobrescrito. Então, eu vou aqui na minha janela de caractere, tá? E eu vou determinando quantos pontos para cima ou para baixo eu quero que o meu sobrescrito fique. É claro que o sobrescrito tem uma fonte um pouco menor. Então, isso você vai ajustando também no seu texto. Outra função que nós temos é a rotação, que pode ser rotacionado. Você também pode rotacionar seus caracteres também, caso você precise disso. Aqui nós temos as funções de underline e riscado, né? Sublinhado e riscado. Algo interessante que nós temos aqui é a questão de como o texto aparece, tá? Você pode achar que isso não tem muita importância, mas, por exemplo, se você não coloca nenhuma configuração, ele aparece assim para você. Se você coloca ele em Sharp, ele aparece mais exato, é a forma padrão do Illustrator. Se você coloca em Crisp, ele aparece de um jeito forte. Se você coloca em Strong, aparece de um jeito ainda mais forte. Nós aqui usamos o Sharp. Ainda que no Photoshop a gente usa o Smooth. E aqui nós temos as linguagens, né? Eu vou alterar aqui para português brasileiro e ele já vai fazer as nossas correções, caso nós precisemos. É assim que nós trabalhamos com textos simples no Illustrator. Na próxima aula, vamos ver essas funções aplicadas a parágrafos. Eu te vejo lá.